tudo bem com você? Chegou Cidadania em Pauta, trazendo várias informações sobre o trabalho dos parlamentares e outros assuntos importantes da nossa cidade. Hoje vamos juntos visitar o DEINTER e saber como é o trabalho por lá. E quem não tem rede social hoje em dia, né? Vamos te apresentar as redes sociais da Câmara e como é a produção dos conteúdos que são postados. O Cidadania em Pauta também recebe o advogado Marcos Limão para falar um pouco sobre as urnas eletrônicas. Tem ainda o quadro Nomes da Cidade. Então, fique com a gente, que o programa está só começando. As redes sociais cumprem um papel que vai muito além do lazer. São ferramentas de comunicação. No caso do Legislativo, as redes sociais da Câmara são verdadeiras aliadas para um diálogo entre os parlamentares e os cidadãos. Informação é peça-chave para a cidadania. E informação é o que você encontra nas redes sociais da TV Câmara de São José. Nas nossas páginas do Instagram, Facebook e YouTube, todo o conteúdo é pensado para aproximar a população do trabalho dos vereadores e, claro, da programação da TV. O endereço é fácil, @TV Câmara SJC. Ele vale para todas as redes sociais. A Gisele é diretora da TV e acompanha a produção das postagens. Por aqui, o objetivo é garantir informação acessível a todos. Assim, fica fácil acompanhar as decisões que afetam a cidade e, de quebra, conhecer os programas da nossa emissora. A gente procura aproximar a população da linguagem do Legislativo. E isso é muito fácil por meio do nosso Instagram, porque todo mundo acessa o Instagram o tempo todo. Então, ali a gente consegue trazer os conteúdos que são do Legislativo, mas não com aquela linguagem coloquial, mas uma linguagem que aproxima a população dos assuntos que são realizados aqui, né, que acontecem aqui na casa. E conteúdo é o que não falta nas nossas redes sociais. O Instagram conta com mais de 1000 publicações. Tem um pouquinho de tudo. Chamadas para os nossos telejornais com as notícias sobre a Câmara, bastidores da TV, vídeos educativos e institucionais, além das novidades de todos os nossos programas. E para que todo mundo consiga entender a linguagem legislativa sem dificuldade, uma das postagens é o quadro Simples Assim. São conceitos comuns do rito legislativo explicados de maneira simplificada. O Simples Assim, por exemplo, a população, o que acontece nas sessões de terças-feiras? O que acontece nas sessões de quinta? Sempre alguma das meninas, né, apresenta explica, né, o que acontece ali durante essa sessão, mas com uma linguagem nada coloquial, bem jovem, descontraída, divertida até. Por exemplo, a gente pode citar o Pinga-Fogo. Toda terça-feira acontece o Pinga-Fogo, mas o que é o Pinga-Fogo? Então, elas já prepararam um conteúdo explicando o que é o Pinga-Fogo. Nas sessões de quinta-feira são votados os projetos de lei, nas sessões de terça, moções, requerimentos. Mas o que é esse tal de requerimento? Elas explicam também, então é muito bacana. Em pouco mais de 1 ano e meio, o Instagram da TV Câmara já soma mais de 3.000 seguidores. E se você não é um deles, fica o convite. Convite também para você se inscrever no nosso canal do YouTube. Lá, toda a nossa programação fica disponível para assistir quando quiser. São playlists próprias para cada programa. Para ficar mais fácil, o conteúdo jornalístico e o voltado para o interesse público ganharam categorias exclusivas. Pelo YouTube, ainda é possível assistir a TV ao vivo, incluindo as sessões de Câmara todas as terças e quintas, a partir das 4 horas da tarde. Também tem serviço no canal, com quadros sobre emprego, saúde, cultura, leis aprovadas e muito mais. Hoje nós já temos aí mais de 3.000 seguidores. E é muito legal, porque foi um trabalho de formiguinha mesmo. As pessoas foram chegando, todos são muito bem-vindos. A gente quer que mais pessoas também comecem a curtir lá nossas páginas, né? Mas a interação com a população é muito legal. Quando a gente sai para a rua para fazer alguma reportagem, as pessoas repostam. E aí, lógico, marca, né? Na verdade, a TV Câmara, nós repostamos. Uma outra questão também muito bacana são os bastidores dos programas. Então, ali tem os bastidores, os dias de estreia. Então, nosso Instagram é um canal de comunicação direto com a população, mas um canal leve, descontraído, gostoso. E para tornar o nosso conteúdo participativo, nossas redes sociais contam com a interatividade.
Basta curtir, compartilhar ou deixar um comentário nas nossas postagens ou no direct do Instagram. E se quiser sugerir uma pauta ou deixar uma mensagem, elas serão muito bem-vindas. Então interaja com a gente e fique mais próximo da TV Câmara e do trabalho dos vereadores. Estamos esperando você pelo @TV Câmara SJC. Nosso endereço é um só, @TV Câmara SJC. No Instagram, no YouTube, nós também estamos no Facebook. Então, assim, @TV Câmara SJC e vem com a gente porque vai ser muito bacana contar com mais essa participação, né? Então eu reforço o convite para você seguir a Câmara e também a TV Câmara em todas as redes sociais. Vamos de dicionário legislativo agora? A palavra de hoje é licitação. Licitação é o procedimento para a contratação de serviços ou aquisição de produtos por parte da administração pública. É um processo administrativo que visa assegurar igualdade de condições a todos que queiram realizar um contrato com o poder público. Tudo começa em uma fase interna em que o órgão identifica a necessidade de comprar, vender e alugar produtos e serviços. Em seguida, deve ser publicado um edital para que as empresas que desejam concorrer conheçam as regras. Olha só, existem 5 modalidades de licitação: concorrência, concurso, leilão, pregão e diálogo competitivo. De um modo geral, o que define a modalidade é o tipo de produto ou serviço e o valor envolvido. O DEINTER é um órgão administrativo da Polícia Civil. Aqui em São José dos Campos, a sede do DEINTER fica na zona sul da cidade e comanda quase 100 repartições policiais no Vale do Paraíba. A nossa equipe preparou uma reportagem para te mostrar a estrutura e como é feito o trabalho por lá. Você já passou em frente a este lugar na zona sul de São José dos Campos e achou que era apenas uma delegacia, certo? E se eu te disser que aqui é uma unidade que comanda 95 repartições policiais divididas entre as 39 cidades do Vale do Paraíba? Pois é, o DEINTER é um órgão administrativo da Polícia Civil. Aqui no DEINTER, todas as políticas, todas as orientações, todos os programas, todas as determinações, orientações da polícia, no âmbito da Polícia Civil, que emanam da Delegacia Geral, então elas são repassadas para as demais unidades policiais do Vale e Litoral Norte através do DEINTER. Cabe o que ao DEINTER? Supervisionar, orientar e acompanhar todas as ações de polícias judiciárias que ocorrem no Vale. Para que todas essas repartições funcionem, tudo é muito bem dividido. No DEINTER 1 fica a unidade de inteligência, o núcleo de finanças, o cartório central, a secretaria de comunicação e também a academia em que os policiais que prestaram concurso fazem as aulas. 160 escrivãos e 80 delegados que irão estagiar durante 3 anos nas delegacias da região fazem treinamentos aqui. E a nossa unidade de ensino, não só manter os nossos policiais atualizados, que hoje em dia é tudo muito volátil, tudo muito rápido, é muito dinâmico, né? Ainda mais os cybercrimes, e não só forma policiais, como mantém os nossos policiais atualizados. Nesta outra parte da unidade fica o CECOP, o Centro de Controle e Operações Penitenciárias. Aqui, os agentes recebem as denúncias feitas pelos números 197 e 180. Com um sistema integrado, eles possuem ligação direta com as outras 6 seccionais do Estado, que possibilita uma resposta rápida em casos de emergências. Esse civil da DEINTER 1? Uma denúncia? O DEINTER 1 é uma unidade da Polícia Civil que coordena as atividades policiais judiciárias, que são aquelas relacionadas à investigação de crimes. É uma função diferente da exercida pela Polícia Militar. De uma forma bem simples, bem básica, A Polícia Militar, ela existe para tentar evitar que o crime aconteça. Após o acontecimento do crime, já matou o indivíduo. Aí entra a Polícia Judiciária, que no âmbito da Justiça Comum são as polícias civis dos estados, e no âmbito da Justiça Federal é a Polícia Federal.
Tá? Aconteceu o crime, vai a polícia judiciária, no caso, se for em São José, a Polícia Civil de São José, diligenciar, primeiro para apurar se aquele crime efetivamente aconteceu. Nós denominamos a materialidade do crime. Segundo, quem foi o autor desse crime. E terceiro, as circunstâncias. Toda essa estrutura que você conheceu hoje serve para garantir que as investigações aconteçam e que crimes sejam esclarecidos de forma rápida e transparente. O Estado tem que promover a segurança pública, mas com a ajuda de todos. Primeiro intervalo aqui no Cidadania e na volta tem informação sobre as eleições. Em outubro, nós vamos às urnas para decidir o futuro da cidade. Reparou o que eu disse? Nós vamos às urnas. Pois é, essa máquina tão importante que é fundamental para a democracia brasileira. Hoje, os repórteres Marvin Pinho e Marina Lima conversam com o advogado Marcos Limão sobre as urnas eletrônicas. Obrigado, João. Gente, chegou a hora da nossa entrevista. Olha só, a urna eletrônica foi uma inovação idealizada e criada para atender às necessidades brasileiras. As eleições municipais de 2000 marcaram o primeiro pleito 100% informatizado do país. Terminava ali de vez a votação por cédulas de papel no Brasil. E desde então, em todos os anos de eleição, além do debate político sobre candidatos, algumas perguntas sempre aparecem. A urna eletrônica é realmente segura? Por que não usamos o voto impresso? Para responder essas e outras perguntas, a gente conversa agora com o advogado especialista em direito eleitoral, Marcos Limão. Bem-vindo, Marcos. Olá, tudo bem? Esse é um tema de fundamental importância, tendo em vista que esse assunto, a urna eletrônica, é onde incide o maior número de teorias conspiratórias e notícias falsas, de pessoas que tentam descredibilizar o sistema de votação brasileiro, mas eu gostaria de dizer a todos que nós somos referência mundial. A urna eletrônica começou a ser usada pela primeira vez em 1996, então daqui a pouco nós completaremos 30 anos de urna eletrônica, sem nenhum tipo de fraude comprovada. Já houve denúncias? Sim, elas foram investigadas, mas até hoje nenhum tipo de fraude comprovada contra esse equipamento que é tão fundamental para o nosso sistema de votação. Limão, o próprio TSE coloca dessa forma, né, nessa questão de atender as necessidades brasileiras, né, a urna ter esse papel. Dá para a gente entender o que isso quer dizer, o que isso significa? É porque nós temos necessidade de um regime democrático, que são o regime dos direitos. Até hoje não se inventou um outro tipo de se organizar conglomerados humanos, garantindo os direitos fundamentais das pessoas, que não sejam através desse regime democrático. Então, por isso que ele se mostra, inclusive a democracia, ele é um direito fundamental, reconhecido pela ONU. Por isso que existe esse esforço de tornar o mundo, globalmente falando, num regime democrático. E alguns países onde ela existe, tem outros países onde a democracia existe, é enfraquecida, outros onde ela existe, ela é fortalecida. E a democracia, ela se fortalece, um dos elementos dela é com a realização periódica de eleições seguras e transparentes. E surgem muitas dúvidas, né, em relação às urnas, em relação ao nosso sistema eleitoral. Por isso a gente foi até as ruas de São José dos Campos para entender, conversar com a população e saber quais são as principais perguntas em relação às urnas. Vamos conferir a primeira. Sou Fábio, eu moro na região leste, no Jardim das Flores. E a minha pergunta é por que hoje em dia não tem mais o papel impresso para fazer as eleições? Olha, não existe mais o papel impresso porque foi uma opção da sociedade brasileira de encaminhar para a votação através de um equipamento informático, né? Isso não quer dizer que o impresso não existe, ele existe ainda. Porque no final da votação, todas as urnas eletrônicas, elas são expedidas o boletim de urna. Então é uma votação impressa de quantos votos foram contabilizados naquela urna para cada candidato, quantos votos nulos, quantos votos brancos. Então, o que não existe mais é o eleitor ir lá e preencher um papel. Porque esse papel, ele é muito suscetível de fraude. O Brasil, desde a proclamação da República, ele sempre vivenciou muitas ocorrências de fraude
principalmente pela situação de voto através de papel. O equipamento informático, ele sem sombra de dúvida, ele é um avanço e ele é muito mais seguro para todo mundo que está envolvido, principalmente para o eleitor, já que é um direito dele garantir o sigilo da votação. Quando as pessoas falam, né, do voto impresso, elas dizem que queriam votos auditáveis, mas na verdade, com isso que você está contando para a gente, o voto é auditável, né? A qualquer momento a gente pode pedir esse boletim, não é? Sim, e muitas críticas que são feitas são absolutamente infundadas, né? É por falta de conhecimento de como funciona esse equipamento informático, que ele não é ligado à internet, tá? A transmissão de dados das cidades brasileiras até o TSE, ele é feito através de uma intranet que não se comunica com a internet e é absolutamente seguro. Bom, Marina, vamos trazer mais uma participação? Ver aqui quais são as dúvidas das pessoas nas ruas? Vamos conferir mais uma pergunta, gente. Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Me chamo Bruna, moro em São José dos Campos, no Jardim Paulista, e eu tenho uma pergunta sobre a urna. Se existe a possibilidade dela ser hackeada? Existe. Qualquer equipamento de informática ele é suscetível a um hackeamento, uma tentativa de invasão. Mas por esse motivo também, a Justiça Eleitoral, todos os anos, tá, ele convoca hackers para que eles possam passar por esse teste, né? Eles são remunerados para que eles possam tentar invadir o equipamento. E aí, conforme vai identificando as vulnerabilidades, esse equipamento ele vai se aprimorando. A urna eletrônica, o software e o hardware, né, eles têm um prazo de validade, principalmente o hardware, ele tem um prazo de validade de 10 anos, ele é utilizado, então, geralmente a cada 5 eleições e depois ele é descartado. E dentro disso, com uma proposta como essa, justamente de passar por esses testes, isso vai mantendo o formato, né, a urna em si, cada vez mais atual, né, Limão? E é um equipamento já consagrado no imaginário popular. Todo mundo já está acostumado. Eu não vejo razão nenhuma justificativa para a gente retroceder, eventualmente tirar a urna eletrônica, porque há países que não existe urna eletrônica. Eu me interajo com magistrados da área eleitoral de Angola, na África, e lá o que eles mais clamam é por urnas eletrônicas, por meios de votação eletrônicos, porque a incidência do impresso, eles ficam muito suscetíveis a fraudes. E um dos exemplos utilizados para justificar, né, essa vontade popular de ter voto impresso de novo são os Estados Unidos, né? Sim. Porque lá o sistema é assim. Vamos fazer esse paralelo, Limão, para a gente entender quais são as necessidades do sistema eleitoral brasileiro, o que funciona lá, o que funciona aqui? Aí que a gente pode ver a principal diferença é no tempo de apuração. Quanto no Brasil, na dimensão de país que nós temos, com 155 milhões de eleitores, o nosso resultado é apurado e divulgado em cerca de 2 horas, tá? Nos Estados Unidos, esse processo pode levar 3, 4 dias, né? E a confiabilidade é a mesma, mas em se tratando de Estados Unidos, que é uma realidade muito diferente de qualquer outro país, principalmente na América Latina, América do Sul, nos países africanos, em que as elites que controlam o Estado, o poder econômico, o poder político, eles se arranjam para se manter no poder. E esse arranjo vamos fraudar o que der para ser fraudado. E essa ânsia de fraude, ela é permitida através desse meio físico, porque a urna, o voto no papel impresso, ele é colocado dentro de uma caixa, é colocado em algum local, entre aspas, seguro, mas de um dia para o outro ninguém sabe o que acontece ali. É totalmente diferente de uma realidade norte-americana, em que as instituições são muito robustas, e se você coloca uma urna cheia de voto impresso num determinado local, você tem uma garantia quase absoluta de que aquilo ali vai ser preservado. É diferente de um país onde as instituições não são fortalecidas, né? Tem uma questão aí também da gente, muitas vezes, acabar preenchendo as lacunas de informação, então, né, Limão? Por exemplo, tem uma dúvida quanto ao funcionamento disso daqui, desse pontozinho aqui em questão.
ao invés de ali procurar a resposta daquilo, que tem informação disponível, o TSE disponibiliza muita informação a respeito de todo o processo, acaba se deixando levar por uma teoria ou outra de que aquilo dali é um ponto que pode ser usado como fraude, e dali nascem muitas teorias sobre fraude, né? Como hoje nós vivemos nas redes sociais, lá não se consegue fazer uma discussão profunda e racional sobre qualquer assunto. Então é mais fácil você divulgar e absorver teorias conspiratórias. Então é mais fácil você descredibilizar aquilo que você não conhece do que você procurar se aprofundar, porque isso dá trabalho, e as pessoas hoje em dia não têm tempo, não têm preguiça de fazer isso. Então é muito mais fácil, por isso que tem muita adesão hoje em dia, esse discurso de descredibilizar a urna eletrônica. E aproveitando isso, é só ligar a TV que a gente já vê aquele comercial do TSE que fala sobre as camadas de proteção das urnas, por exemplo, mas para quem tem dúvida, para quem não quer preencher a lacuna, né, com uma fake news de repente, onde a pessoa pode ler mais, entender mais sobre esse sistema? Olha, o site da Justiça Eleitoral, tse.jus.br, é uma grande fonte de informação. Trata-se de uma justiça especializada, muito organizada, e que ela consegue, principalmente agora, de uns 10 anos para cá, em que o fenômeno das notícias falsas se tornaram muito evidente, a Justiça Eleitoral ela adotou a política de comunicação muito robusta. Ela percebeu que notícia falsa se combate com comunicação, com informação verdadeira. Então, a comunicação institucional da Justiça Eleitoral está muito robusta. Então, tem inúmeras informações sobre qualquer assunto envolvendo eleições, democracia, e as pessoas podem acessar e consumir aquela informação, porque é uma fonte segura. Perfeito, Limão. Obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no Cidadania em Pauta. Eu que agradeço e dou os parabéns pelo tema, pela importância. Show. Marina, é interessante como o TSE oferece todas essas informações, né, recursos para as pessoas chegarem ao conhecimento, e lá no portal tem até uma linha do tempo mostrando as mudanças pelas quais a urna já passou, em questão de acessibilidade, né, em vários pontos diferentes, ela também passa por mudanças. Isso é muito e a interessante. gente precisa conhecer justamente pelo que o Limão falou, né, em relação a essa evolução da urna, porque é o nosso sistema, é um sistema que atende às nossas necessidades, né, é um sistema seguro, é um sistema referência mundial, então não tem por que a gente ficar criticando nesse sentido, assim, com fake news, com coisas que não são verdade, quando a gente tem uma comunicação, como o Limão comentou, robusta, que nos dá todas essas informações, né? Exatamente. Bom, João, volto com você aí. Obrigado. Obrigado, galera. Conto com vocês novamente na semana que vem. Vamos para o último intervalo? Na volta tem o quadro Nomes da Cidade. Estamos de volta e você já sabe, aqui no Cidadania em Pauta nós abrimos espaço para mostrar para você pessoas importantes que hoje são homenageadas em vários pontos da nossa cidade. É o quadro Nomes da Cidade. Quem não tem uma boa memória de quando foi ao circo? Para esta família de São José dos Campos, as lembranças com o picadeiro contam uma história de vida. A arte da palhaçaria está no sangue e tudo começou com o palhaço Ioiô. Ele trabalhava primeiro como ajudante. O cavalo ele segurava a corda para a pessoa que ficava lá em cima, ele puxava tudo. Isso foi no Frederico Orfei. Trabalhou no Beto Carreiro, trabalhou no Las Vegas, até chegar a virar o palhaço. O palhaço Ioiô foi um personagem criado por Marino Aparecido dos Santos. Ele nasceu em Caçapava, mas era joseense de coração. Foram mais de 40 anos de carreira. O primeiro contato com o circo foi como tratador de animais. Só depois Marino virou palhaço, se apresentando em diversos lugares do país. E a gente viajava muito para abrir os showmícios, né? E daí eu cuidava das crianças e fazia a roupa deles. E a gente viajava uns pedacinhos do Brasil, né? Ioiô também atuava nas ruas, com espetáculos em diversas festas da cidade. Ele ainda foi idealizador do projeto Circo no Quintal, coletivo circense que oferece oficinas artísticas à população. Ele, junto com o dono do Circo do Quintal, fundaram
o circo no quintal. E a homenagem a ele, colocaram o nome do picadeiro de Palco Picadeiro Palhaço Ioiô, para ficar eternizado lá. O legado do Palhaço Ioiô foi passado de geração em geração na sua família. Um legado que é preservado pela filha, netos e genro com a família Alegria. A gente tenta sempre levar o melhor, o nosso melhor. Era o que ele sempre falava, para a gente fazer o melhor e fazer, se você quer, você corre e vai atrás. É isso que ela sempre falou. E independente se a gente faz de palhaço ou qualquer outra coisa, de artista, a gente sempre tenta levar o nome dele junto. E para subir no picadeiro, todo mundo ganhou nomes de palhaço, escolhidos pelo próprio Ioiô. No caso do Neto, o nome de palhaço veio antes até mesmo do nome de registro. Meu filho, ele deu o nome do meu filho antes dele nascer. Ele tinha nome de palhaço, mas não tinha nome de gente. A minha filha hoje está com 17 anos, ela ainda é palhaça, e o nome dela, quem deu foi meu pai. É Pipoquinha. Eu usei esse nome desde os 3 anos de idade. E porque eu sempre fui muito apaixonada por pipoca. Eu fazia ele estourar pra mim todo santo dia. Se faltasse milho. E porque eu também era muito hiperativa, eu não parava quieta. Parecia milho de pipoca estourando, porque eu ficava pulando. E daí minha mãe disse que foi por isso que ele me deu esse nome. Toda essa história de amor pela arte foi eternizada a partir de uma lei aprovada na Câmara. Em 30 de maio de 2023, o nome de Marino Aparecido dos Santos, o palhaço Ioiô, foi dado a uma rua do bairro Jardim Primavera 2. A história dele com São José foi muito grande, né? Porque ele não nasceu aqui, porém ele veio desde criança para cá e eles falavam que ele era joseense. Ele era joseense de coração. Então, tendo isso registrado, com tantos anos, mais de 40 anos de palhaço, ajudou muita gente aqui da cidade, muitos palhaços se tornaram palhaços por causa dele. Então, é muito orgulho, né, para a família toda. É um orgulho, né, porque ele é considerado o mestre ioiô de São José dos Campos. Ele chegou a ganhar troféu, tudo por isso. Palhaço Ioiô faleceu no dia 4 de março de 2023. Ele será lembrado para sempre, não só em uma rua da cidade, mas também no coração de quem pôde se alegrar com a sua arte. O que eu mais amo é ver as risadas, o povo aplaudindo, ver as pessoas felizes, sabe? É uma coisa que eu amo. Eu acho que ele passou essa paixão pelo circo para mim e é uma coisa que eu nunca vou conseguir deixar de seguir. Fica por aqui esta edição do Cidadania em Pauta. Se você quiser revê-la, basta acessar @TV Câmara SJC no YouTube. Lembrando que toda a nossa programação também está por lá. Obrigado pela sua companhia hoje, eu te espero na semana que vem. Tchau, tchau.